Eu vou te dizer o seguinte, eu vi uma pessoa, esse Hamilton, esse intercessor Hamilton, eu vi ele se engraçando com uma menina lá, e eles dois começaram a orar. Passaram 3 meses só orando. Deus confirmou de um lado e Deus confirmou do outro. Eles passaram 8 meses namorando, mas sabe como que era o namoro deles? Quando eles se encontravam, era um beijando a testa do outro. Não tinha esse negócio de agarra-agarra, de beija-beija. Não tinha, não. Você está entendendo? Mas hoje eu posso dizer para você, hoje parece que o poste mija no cachorro. Entendeu? Mas na igreja, eu vou falar, não é que eu sou rígido. Na igreja, o cara lá tocar no instrumento, o cara lá dar uma palavra, fazer uma oração, é só se Deus falar mesmo. Entendeu? Porque esse peso espiritual, quem carrega somos nós líderes. Verdade. É isso mesmo, meu pastor. Eu vou passar aqui o restante das perguntas a Ingrid vai fazer, tá bom? No final, eu volto Agora com vem mais a uma. machucada. Agora vem a minha parte é mais leve, tá? Fala aí, Ingrid. Oi, meu pastor. Olá. Colocar o celular para carregar, porque ele tá. Viu que eu fiquei no cafezinho aqui rapidinho, né? Vi que pediu o Alex para correr atrás. Mas vamos lá. Falamos aqui de alguns testemunhos. Oi, Ingrid, antes de você começar, pessoal, tira a republicação e republica de novo. Tira a republicação dela e republica de novo da live, tá bom? Todo mundo no tap-tap. Vamos lá, bora aí, Ingrid. Tá, rapidinho, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Uma pequena falha técnica aqui do meu cabo. Rapidinho. Peraí. Pronto. Melhorou. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Amém. Tá? Boa. Aqui o senhor falou de alguns testemunhos da sua vida, do seu encontro com Deus, sobre a geração de hoje. Eu concordo plenamente, porque nós vivemos um tempo muito diferente dos tempos antigos na igreja, né? Mas para que a gente continue aqui, né, sem perder o foco, qual conselho o Senhor daria para alguém que está afastado de Deus, pastor Noura? Como todo pastor, que volte para Jesus. Só que hoje as pessoas encontram obstáculo no caminho. E como eu tiro esse obstáculo do caminho? Tendo força. E aonde eu encontro força? A Bíblia me diz, olha para o alto, da onde te vem o teu socorro. O teu socorro vem dos céus. Então é de lá que eu tiro o meu socorro. Eu te dou um conselho. Toda vez que você se sentir fraco, oprimido, desgastado, peça socorro a Deus. Peça socorro a Deus. Se encontrar uma pessoa que você olha assim e fala assim, não, eu considero essa pessoa como homem, como mulher de Deus, fale com ela para que ela possa te dar força. Para que ela possa te dar uma esperança nova de vida. Eu te aconselho. Volte. Por que eu tenho que voltar? Porque a volta do nosso mestre está mais perto do que longe. E se ele te encontrar afastado? E aí, meu jovem? É verdade. Pastor, na sua opinião, qual que é, no seu pensamento, qual que é o maior desafio da igreja nos dias de hoje, nos dias atuais? O maior desafio da igreja é entender a cabeça do ser humano. Mas quem que tem que convencer é o Espírito Santo. Concordo com você porque a Bíblia me diz isso. Mas se nós não tivermos o descendimento dele para poder aconselhar as pessoas a voltar para a igreja, as pessoas a estar na igreja. Essa é a maior dificuldade. Por quê? Porque hoje nós podemos ver que muitas pessoas envergonham o evangelho. Você está entendendo? Mas você, pastor, falando isso? Sim, eu não sou hipócrita. Não sou. Mas tem muitas pessoas que envergonham o evangelho. Por quê? Porque não conseguem esperar o tempo de Deus acontecer na sua vida.
Um exemplo, eu esperei 15 anos para ser pastor. Eu conheço pessoas que estão afastadas do caminho de Deus, que envergonham o evangelho, por quê? Porque tem 3 anos de evangelho e quer ser pastor. Entendeu? Não consegue esperar o tempo do Senhor sobre a sua vida. E o tempo do Senhor é o que determina o que você vai ser. Você está entendendo? Então essa é a maior dificuldade de quem está liderando uma igreja. Perfeito. Nós sabemos, pastor, que em pleno século XXI, nós chamamos da doença do século, né? Que é ansiedade, depressão. Aqui nós tivemos uma convidada, ela falou sobre a sua crise de existência, né? E ela falou um pouquinho das dificuldades que ela passou nesse período. Então, agora eu lhe pergunto, no seu pensamento, como que a gente, pastor Nobel, pode manter a fé firme em tempos tão difíceis enquanto tem ansiedade e depressão? Essa é uma bela pergunta. Primeiro, vamos lá. Você acredita que existe depressão? Sim ou não? E eu acredito? Acredito. Sim. Você acredita, Rosa? Eu acredito. Exatamente. Eu também acredito. Ela existe? Sim. Existe depressão? Sim. Você está entendendo? Mas eu acredito num Deus maior que pode acabar com ela. E como manter isso e não cair em uma depressão? Como equilibrar essa situação? É saber o momento que você deve pedir socorro. Você está entendendo? Porque a depressão, ela existe, tá? É efeito satânico? É efeito satânico, mas ela existe. E ela não está aí só para quem não é da igreja. Ela está para quem é também da igreja. Você está entendendo? Ela existe. Só que tem uma coisa. Quando você vê você ficando cabisbaixo, ou cabisbaixa, quando você se vê não tendo direção, não espere se agravar. Ah, isso não é nada. Eu vou no médico, é um mal-estar. Não. Procure ajuda. Ajuda pastoral, porque pastor também é psicólogo. Temos mão de obras profissionais que tem estratégia para poder entender, para poder te dar uma solução. Você está entendendo? Então, assim, não deixe se agravar isso. Nunca deixe agravar. Nunca pense que um exemplo, uma doença é só simplesmente uma doença, eu vou no médico, eu vou curar. Não. Peça ajuda. Sentiu o sintoma? Peça ajuda. E qual que é o sintoma disso? Depressão. É você não querer ficar perto de ninguém. É você achar que todo mundo te odeia. É você achar que você não nasceu para vencer. Você está entendendo? Então, assim, esteja em Cristo, porque a palavra nos diz que aquele que está em Cristo é mais que vencedor. E você pode vencer. Eu estou falando para quem está sentindo esses sintomas, para quem tem essa depressão aí. Preste bem atenção. Você é mais que vencedor. E quando a gente se torna vencedor, a gente não ganha uma guerra lutando só uma vez só. Não, a gente ganha a guerra pegando estratégia desde o começo. Você está entendendo? Olha o que a Meire escreveu aqui, ó. É buscar o autoconhecimento para lidar com os traumas. Você está entendendo? Você começou a sentir isso daí, você tem que pegar e ir atrás de quem pode te ajudar. Não você pegar e querer ficar quieto num canto, tá? Ah, vou tomar um remédio aqui, vou auto se medicar aqui. Por quê? Porque isso só vai te prejudicar. E tem pessoas capacitadas por Deus, que pode te ajudar. Então eu aconselho a você sim. Se você sentiu alguns sintomas desses, procure um especialista, tá? Procure um especialista, porque eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, entendeu? A tia Débora aí, ó. Mas é difícil conseguir sair dela. É difícil. Por isso que eu falo para você, quando você deixa se agravar, tudo se torna mais difícil.
Você concorda comigo? Tudo se torna mais difícil. O que é mais fácil? Cicatrizar uma ferida grande ou uma ferida pequena? A pequena, sim ou não? Então, quando você tem que cuidar quando está começando. Tem pessoas especialistas. A Mary mesmo é uma pessoa especialista nisso. Você está entendendo? Uma pessoa especialista nisso. Eu vejo os vídeos dela. Meu Deus, que vídeo top. Continua, Mary, fazendo, tá? Está indo em bom caminho. Um bom caminho mesmo. Tá bom? Então, o conselho que eu dou para as pessoas que estão sentindo depressão, que estão sentindo isso aí, começou, procura um especialista. É verdade. Isso em dois sentidos, né, pastor? Tanto quanto Sim, na área medicinal, né, quanto na área espiritual. sim. Aqui já foi falado de alguns testemunhos também de vida de pessoas que tiveram ajuda do médico, foram buscar um médico, foram 100% ao médico, particularmente. E outras que foram 100% com Deus. Eu sou a prova viva que eu fui 100% com Deus. Eu não tenho como dizer que um doutor me avaliou se não for o doutor Deus. Para mim, eu tive que agir na fé. O E médico dos médicos, né? o médico dos médicos. É igual aquela questão que muitas pessoas falam: tem coisas que é para o homem, tem coisas que é para Deus. O problema é que a gente sempre inverte. A gente sempre Exatamente. acha que o primeiro médico é o esposo, a esposa, os filhos, o vizinho, a tia, a mãe, os irmãos, os amigos. Não que isso seja errado, porque eu lembro que no meu período depressivo, eu ficava muito fechada, eu não falava com as pessoas, eu não saía, vivia no escuro. Eu preferia assim. Mas tem aqueles níveis de depressão, né, que a pessoa ela passa, que é igual uma criança que tem autismo, tem os níveis, né, do autismo. Assim é a depressão. Primeiro começa com uma crise de ansiedade, depois com medos, depois involuntariamente chega pensamentos anteriores, passados, que acaba trazendo traumas passados, né? Que a pessoa acaba revivendo. E isso, de fato, a gente trata isso como uma doença do século porque o inimigo, ele buscou essa forma de alcançar as pessoas. Adoecer aonde? A mente delas. Porque se ele adoecer a mente delas, ele adoece todo o resto. Porque Verdade. a mente ela acompanha o quê? O comando do corpo. E quando a mente começa a trabalhar, o coração acelera. E quando o coração acelera, aí perde o controle. Então, é como a tia Débora falou, é difícil, mas não é impossível. Não, não é não. Porque Entendeu? a partir do Sabe por que eu momento. falo pra você que não é impossível? Porque a Meira aqui, ela veio aqui no podcast aqui e ela falou um pouco da situação dela para vocês. Sim, E eu vi um momento da Meira e dela quase pegar esse trem de depressão aí. Você tá entendendo? Porque para conseguir se manter firme, é só tendo um propósito do Senhor mesmo na vida. Só tendo. Porque aonde tudo diz que não e Deus diz sim, hey, vai para cima. Deus te fortalece. Entendeu? Assim como fortaleceu ela no momento dela, fortaleceu eu, fortaleceu a Ingrid, fortaleceu a Rose, né, Rose? Fortaleceu a tia Débora, fortaleceu o nosso amigo Vírus. Nós não estamos aqui contando um conto de fada. Nós estamos contando coisas que nós vivemos. verdade. Então, Deus fortalece. Tenha certeza disso. é E verdade. como? E como fortalece? Tudo é um querer, né, pastor? Tem pessoas que Sim. dizem assim, eu não consigo. Não é que você não consiga. É porque o medo te faz pensar que você não consegue. Tem um louvor que diz assim, né? O medo vem a todo instante para querer minha fé roubar. É isso mesmo. É onde vem a dúvida, vem o desespero, vem a falta de fé, né, pastor? Exatamente. Mas tudo há um propósito nessa vida. A gente teve propósitos aqui de testemunhos de pessoas que passaram e, e muitas conseguiram enfrentar e conseguiram vencer. E outras ainda convivem com ele e vencem todos os dias. Isso se dá de pessoa por pessoa. Vamos supor,
Eu mesma já, em live, já recebi jovens, muito jovens, que a gente fazendo live, os jovens acabaram de chegar, automedicado dos pés à cabeça, alucinado de remédio. Por quê? Porque acabou de chegar, né, de uma internação por conta da sua depressão. Então, Exatamente. infelizmente, depressão não escolhe idade. Você não escolhe Exatamente. ter um momento depressivo, você apenas passa por ele. Mas como na Exatamente. vida tudo é passageiro, você tem que entender que a depressão ela não é eterna. E nem deveria ser. Porque, infelizmente, a gente acaba alimentando a depressão. A partir do Amém. momento que a gente diz, eu não aceito, você tem que dizer não de boca, mas de coração. Não, mas é difícil, Mas não é mas impossível. não é impossível. Não é impossível. Então, pastor, foi um ótimo conselho. Aqui a gente sempre retrata um pouquinho a mais, que é para que as pessoas sintam de fato que elas não vão estar só no processo. Elas nunca estiveram. Primeiro porque elas sempre tiveram Deus. Tá? Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. O Senhor diz na sua palavra, ele confirma isso. Ele está falando Amém. ainda que o mundo, o resto te abandone. Deus, ele está do teu lado, tentando abrir os teus olhos e fazer você ver além do agora. É assim que Deus ele fala, através da visão, através da palavra. Você só precisa fazer uma análise em você, olhar um pouquinho no espelho, ver a sua aparência atual. De repente você ganhou, você perdeu peso. De repente seus cabelos caíram, seu dente ficou mole. De repente te criou muita olheira. De repente as roupas apertaram, as roupas caíram. De repente você nem se reconhece mais. De repente você viu que os meses passaram, você olhou e disse, meu Deus, como foi que eu engordei tanto? Ou como foi que eu perdi tanto peso? Você acaba perdendo a noção do tempo e de como você acaba ficando no processo. Mas quando Sim. você tira essa escama do olho e começa a enxergar o seu eu, para você mesmo, você está se mostrando, você está se vendo no atual. Então, para Sim. que você entenda que o momento em que você enxerga de fato o tempo que passou e como você está agora, é para que você entenda que você precisa respirar. Você precisa começar a fazer uma dinâmica. É um estalar de dedos, é pegar alguma coisinha fofinha para apertar, é começar a respirar, Isso. fazer uma atividade com você. Sabe quando o filho ele chega cheio de atividade da escola e você precisa ajudar o seu filho a fazer? É assim que você tem que fazer com você. Parar, analisar o deverzinho de casa e começar a fazer. Ah, porque eu não consigo. Consegue. Ah, porque eu tô sozinha. Não importa, Deus está com você. Nesse momento, é o momento que Deus ele vai estar e sempre esteve com você. Aqui tem palavras de um pastor. Aqui teve palavras de pessoas que nem são líderes de igreja, mas são pessoas que manteram a sua fé. E até hoje ainda mantém. E tem vencido esse trauma psicológico. Então, pena que a gente não pode falar muito mais, né, da vida do nosso pastor, porque são testemunhos muito edificantes. Testemunhos que edificam a nossa fé. Já pensou você quase perder a vida? Já pensou você estar no leito de um hospital, Deus falar com você naquele instante? E para que a gente possa voltar aqui, pelo que eu entendi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus não resgatou somente a vida do pastor Nuto. Ele começou a pegar, ó, do menor para o maior. E é assim que ele faz. Exatamente. Pega como um gancho, puxa um e puxa outro. Vem como uma corrente entrelaçada. Hoje eu vou falar para você, hoje, ó, através disso, desse sacrifício, minha mãe serve a Deus, meu pai serve a Deus, minha esposa serve a Deus, meus filhos servem a